A técnica é sempre tenso. Ele diz assim: olha, o pastor, quando quer, aí vai pedindo, então a pessoa já fica preparada. Amados, eu vou dar sequência ao que o irmão Nelson Chaban começou a falar domingo próximo passado, às 18 horas, porque nós vamos estudar um pouquinho sobre as igrejas lá do Apocalipse. Então, deixa eu conversar com vocês essa manhã sobre a igreja de Éfeso. O texto já foi lido aqui, e eu quero agradecer ao irmão Nelson pela palavra comigo, que muito verificou, certamente muito abençoou a vida da nossa igreja. Mas existem algumas coisas interessantes nessa igreja do Apocalipse que nós precisamos pensar nessa manhã. A primeira carta é a igreja de Éfeso. E eu quero fazer uma coisa bem pedagógica com vocês nesses próximos domingos. Eu estou tranquilo que vocês também devem estar em cima, tá? É só voltar. Obrigado. Tá? Eu preciso ler com vocês, ou ler para vocês. Diz assim: crendo que o livro de Apocalipse fala das últimas coisas que vão acontecer antes da volta ou da vida de Jesus Cristo ao mundo, podemos afirmar que o que nele está escrito quanto à igreja é a sua última oportunidade de avaliação, primando pela mudança ou manutenção, procurando em tudo obedecer ao Senhor dela. Quando você pensa na volta de Jesus Cristo e você lê o livro de Apocalipse, você não encontra sequer uma vírgula depois que acrescente nada à Bíblia, a este livro, ou que determine que Jesus vai voltar. Apocalipse fecha a Bíblia, fecha a revelação de Deus e não existe mais nada. E neste livro nós encontramos a última, e eu quero que você entenda isso. Neste livro, nós encontramos a última oportunidade de Deus para a igreja. Ou a igreja mantém-se, se ela é obediente, fiel, santa, pura, ou ela muda. Ou eu mudo, ou eu me mantenho. Porque nesse livro que está escrito assim: aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo se suje mais. Então, Apocalipse determina que eu não tenho como ficar em cima do muro. Ou você entra no céu, ou você entra no inferno. Ou você adora Deus, ou você adora o mundo com o diabo. E isso é uma alternativa sua. E existem muitos, e eu não digo alguns, existem muitos membros de igreja, inclusive desta, que fariam um excelente serviço a Deus e a igreja se rachassem fora, se deixassem de envergonhar o Evangelho e a igreja de Jesus, porque não se definem, ora na igreja, ora no mundo. Como se Deus, amados, aceitasse qualquer coisa. E eu não sei a quem você está enganando. A Deus não é. Você não acha que é hora de se definir? Ou fica, ou sai. E esse livro, ele me fala sobre definição. É a última oportunidade. Não haverá uma outra. E certamente Deus quer que você se defina para ficar no povo dele, na igreja dele, procurando sempre uma vida de santidade. Esse é o momento que nós estamos a vivenciar. Éfeso
Éfeso tem essa estrutura que nós vamos ver agora. Abrangência ou a época? A igreja que influenciou o primeiro século. O seu nome significa desejada, amada. Gosto de pensar nesta definição ou neste significado. Uma igreja que era desejada por Deus, uma igreja que era amada por Deus. Imagina Deus, além de te amar, imagina Deus desejar viver com você, conviver com você, desejar sempre ter uma intimidade com você. O fator crítico dessa igreja deixou o primeiro amor. Este é o fator crítico. É o ponto que certamente doeu muito no coração de Deus. E é interessante, amados, que essa igreja, 30 anos antes de João escrever, essa igreja é elogiada por Paulo exatamente por ser uma igreja de amor. 30 anos depois, essa igreja perde a sua grande característica. Elogios essa igreja, pureza doutrinária e resistência aos falsos apóstolos. A exortação de Jesus a essa igreja: buscar renovação espiritual, galardão ao que vencer, vou dar a comer da árvore da vida. Significado histórico: época da igreja primitiva até o fim da era apostólica, exatamente ano 30 até o ano 100. Esse é o panorama chamado histórico da igreja de Éfeso. Éfeso é a igreja do primeiro século, início do esfriamento. Essa igreja ainda se reunia nas casas dos irmãos, como de Áquila e Paulo. Quando Priscila, porque você casou com Priscila, né? Ainda bem que vocês estão atendendo que eu entendi. Tá? Veja bem, amados, sabe o que me chama a atenção aqui? É o início da era do esfriamento. A igreja começa a declinar. Sabe por quê? Começou a ter a seguinte ideia: Jesus volta no final do primeiro século. Aí alguns irmãos começaram a viver o seguinte: bom, já que ele volta no final do primeiro século, vamos ceder tudo que nós temos, vamos pedir conta, vamos lá no Ministério do Trabalho, vamos lá no INSS, vamos ver tudo que a gente tem, vamos tirar o dinheiro da poupança e vamos gastar tudo. Aí o primeiro século foi se findando. Jesus não voltou. Aí esses irmãos começaram a fazer o seguinte: olha, já que nós não temos nada, vamos agora uma casa do outro para comer. É quando Paulo diz assim: olha, quem